Olá, amados, a paz esteja convosco. Boa noite. A paz, irmã Francisca. Sejam bem-vindos. Vocês que estão entrando aí, já vão aí deixando a paz para os outros irmãos que estão assistindo conosco. E já vai compartilhando também com quem precisa de ouvir a palavra de Deus. Hoje o tema é voltado para o corpo de obreiro. E não é só os obreiros que devem ouvir essa palavra, mas todos. A paz, Rô, que Deus te abençoe. Rosiane, que bênção. É uma honra ter você aqui conosco. Então, todos aqueles que almejam um dia estar trabalhando na seara do Senhor como obreiro, também deve participar, né, para que a gente já vai, né, aprendendo a paz, Alda. Você chegou, né, danada? Deixa eu chamar aqui a Alda. Glória a Deus. Alda, Patrícia. Vamos lá, dona Alda. Já te adicionei e é só você aceitar aí. Alda, Patrícia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, dona Alda. Deixa eu. Só um momentinho, tá, gente? Que eu tô aqui. Eu sou tão indulta na área de tecnologia, você não tem noção. Deus do céu. Deixa eu ver aqui, vai, dona Alda. Mandei o convite aí, Alda. A paz, Dre. Deus. Uau! Olha ele. Entrou a Aleluia, Margarida. A boa Margarida estava noite. escondida. Tu tá me ouvindo bem? Peraí. Peraí só um pouquinho, Aldo, que eu coloquei uns trem aqui no ouvido. Você vê como que é gente que não sabe muito mexer com tecnologia, né? É um desastre. É, Olha, eu vou tirar isso daqui, porque esse negócio tá me apurrinhando as ideias, como diz o nordestino. somos duas, eu Então, também deixa eu tirar. pedindo para essa Deixa eu só tecnologia. aumentar o volume aqui. Não, porque ele resolveu me deixar na mão agora, né? Deixa eu ver aqui. O som tá saindo bom aí? Do outro lado? Para mim, tá. Tô te ouvindo bem. O seu tá um pouco baixinho. Tá muito Anda baixo? uma erguida nesse volume, senão o povo não vai conseguir nos ouvir. E agora, você tá me ouvindo bem? Aumentou tudo que tinha para aumentar aí? Aumentei tudo que tinha para aumentar. Samuel disse, coloca o fone que fica melhor. Eu disse, menino, esse Será negócio que de fica? fone não é comigo, não. Só um momentinho que eu vou pegar aqui. Porque esse negócio aqui, ele tem que configurar, sabe? O negócio no Bluetooth. E esse negócio de muito tuf para mim. Deixa eu colocar o fone para ver se melhora. Paz, pastor Samuel Ferreira, meu pretinho. Deixa a Lu voltar aí. Ela foi pegar o fone. Voltei, não sei onde eu enfiei o meu troço, não, o meu fone. Fui confiar nesse daqui. Pai Samu,
Então, deixa eu apresentar para o povo que está assistindo conosco, menos para o Samuel, que é o esposo dela. Então, eu gostaria de apresentar a pastora Alda, congrega comigo, e veio ali para poder somar conosco, né? Na igreja na quinta igreja do Evangelho Quadrangular, que preside o bispo Alex Pinheiro. E ela e o pastor Samuel veio para somar conosco e tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. E eu convidei os dois para estar aqui conosco, né? Mas o senhor Samuel, ele tem uma empresa e atende clientes até umas 9 da noite. Então, eu perdoo ele dessa vez, né? Mas numa próxima vez, eu vou agendar com antecedência para ele arrumar alguém para pôr lá no lugar. E aí, para poder ele participar com a gente. Tá bom. Melhorou um pouco o som? O seu som tá baixo, mas eu tô achando que é aqui no meu, viu? Deixa eu ver aqui, Alda. Deixa eu ver. Acho que agora eu tirei do... Acho que agora vai. Eu coloquei aqui no fone para ver se melhora. Melhorou nada. Ainda continua na mesma... Continua baixo ainda. A paz, Leandro Reis, que Deus te abençoe. Mulher, eu tenho um fone de ouvido, mas o fone de ouvido resolveu pisar na bola comigo agora, e esse trocinho, que eu não estou acostumada a lidar com ele, sabe? Ah, você tá aí. Você apareceu, né, Samuel? Então você apareceu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá me ouvindo bem agora? Agora tá. Tá ouvindo? Tá bom. Vou passar para ela, tá bom? Certo. Deus abençoe. O meu é desse daí também, Samu. O preto que eu tenho aqui não funciona, não. O branquinho, mas o branco também agora não funcionou porque desapareceu. E esse daqui é muito cheio de trek-trek, sabe? Então, esse eu não negócio sei porque com Bluetooth ele aí é ainda. chique. Pois é, mas não adianta ser chique e não saber usar também, né? Pois é. Agora ficou bom, Alda. Agora ficou bom, né, Lu? Ficou, Então, graças a Deus, ficou bom. o preto é discreto, mas o som não é bom. O branco é chamativo e o som é bom. Pois é, o negócio aqui até que é chique, mas também não adianta ser chique e a dona não saber usar, né? O negócio aqui, eu não sei se descarregou, o que foi, mas Pode o negócio ser, ele Lu. começou funcionando e terminou sem funcionar, antes de começar a live, né? Bom, enfim, gente, sejam todos bem-vindos e nós estamos aqui nessa noite para poder aprender uns com os outros. Tenho certeza, a paz, irmã Iris, tenho certeza que será de grande valia para nossas vidas, principalmente para quem almeja o episcopado, né? E nós estamos aqui nessa noite para discorrer sobre as 3 coisas que nós, como obreiros, precisamos ser e precisamos ter nas nossas vidas, né, Aldo? E sim, eu amo, é assim uma honra muito grande fazer essa live com a Alda. Já tem uns 20 anos que a gente tenta fugir uma da outra, mas não dá certo, né? Não tem como. A gente começou há mais de 15 anos atrás fazer teologia junto. Terminamos, sim, nos formamos, e aí quando eu pensei que eu ia me livrar da Alda Patrícia, lá um dia eu vou fazer pedagogia na Universidade Metodista, quando eu chego lá dou de cara com quem? Com a Alda Patrícia. Né? Pois eu falei, é. Deus deve ter alguma coisa com nós duas, porque não dá para separar as duas, né? Pois aí passou-se o tempo, quem aparece onde eu congrego? Alda Patrícia. Né? Cheguei para fazer uma visita a você, e você chegou com o seu jeitinho todo carinhoso e disse, Deus falou. Né? E o certo é que nós estamos juntos no reino de Deus para somarmos, né, Alda? Porque nós, como obreiros, na presença do Senhor, eu não sei se ela
caiu a conexão dela. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai continuar. Deixa eu ver aqui, gente, o que aconteceu com a Alda Patrícia. Vamos lá, mulher, deixa eu te adicionar de novo. Pronto. Só falta você aceitar aí do outro lado e entrar de novo. Eu acho que deve ter caído a conexão da Alda. Vamos lá. Incluir Alda Patrícia. Tá adicionado. Alda, só falta você aceitar aí do outro lado. Tu caíste, foi? Não, mulher, eu não caí, não. Eu tô aqui, sentadinha. A conexão que fez uma gracinha de cair. Não, eu. Eu repreendo esta conexão caindo, viu? Em nome de Jesus. Alda, bom, enfim, nós já estamos, enfim, juntos aqui, né? Já te apresentei para o povo. Pois é. E aí nós vamos fazer uma leitura aqui da Palavra de Deus, que se encontra em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quem estiver aí do outro lado vai procurando aí. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, É o sinal dela. Pode orar, minha amiga, agradecendo a Deus pra gente. Pode orar, Alda. Está travando a conexão. Oremos. Santo, eterno e glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos escolhestes, porque tu nos chamastes para participar da tua obra, do teu reino. Muito obrigada porque tu nos dá a oportunidade de aprender sobre ti, sobre a tua palavra. Nos dá o discernimento, Senhor, de seguir e prosseguir conhecendo o Senhor e a tua verdade, que é a palavra. Fica conosco durante esta live e fala aos nossos corações e aos corações de quem está em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós acabamos de ler aí a paz irmã Alda mãe agora, né? Nós acabamos de ler aí na carta aos Efésios a respeito do chamado, né, de Deus para as nossas vidas. E aqui nós vimos o apóstolo Paulo falando sobre o corpo de obreiro que o nosso Deus ele constituiu para poder dar continuidade à obra de Deus na terra, né? E nós vamos observar aí, muitos nesse momento podem estar dizendo assim, mas pastora Alda, pastora Lu, aonde que está o cooperador e o diácono, né? Eu diria assim que o cooperador, o diácono, já é uma preparação para poder entrar no rol desses 5 ministérios específicos aqui, né? Quando a gente está como cooperador, como diácono, como foi instituído o diaconato lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, houve uma necessidade, eles são obreiros da casa do Senhor também, tanto quanto os outros 5 ministérios específicos, eles são úteis na casa do Senhor, e nós vimos que em Atos capítulo 6 nos fala a respeito da instituição do diaconato,
ali na igreja primitiva, que foi quando os helenistas começaram a murmurar, né, por conta do serviço social, e os apóstolos, então, perceberam a necessidade de levantar um corpo diaconal na igreja para atender às demandas da parte social da igreja. E o que eu acho lindo, Alda, nessa coisa da obra de Deus, é que até para entregar uma cesta básica a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim, né? é verdade. Principalmente. Para fazer tudo, Lu. Para fazer tudo no reino, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim. Eu estava lembrando hoje à tarde que hoje em dia alguns nem respeitam tanto, mas a gente tinha um respeito pelo porteiro que a gente tremia na base. As meninas Verdade. tinham algumas que gostavam de usar tiara. Rapaz, Nossa, vou tirar a tiara porque o irmão Leúncio está na porta. Era um respeito, porque aquele homem era cheio de Deus. Para fazer Verdade. tudo, Lu, tem que ser cheio do Espírito Santo, né, Lu? Sim. E aí nós vimos lá em Atos dos Apóstolos que os apóstolos oraram, né? E pediram direção de Deus. Não foi simplesmente assim, olhando e pegando aqui, pegando de lá. Não, oraram primeiro para poder Deus, o Espírito Santo de Deus, guiá-los, direcioná-los para poder compor o corpo diaconal. E lá nos diz que todos eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. A prova disso foi Estevão, né? Que ele fez assim, num discurso só, ele discorreu de Abraão até Jesus Cristo, né? Então, sim, veja bem que para ser diácono, Estevão já deu o exemplo que precisava, como disse Timóteo, né? Manejar bem a palavra de Deus. Estevão discorreu lá desde Abraão até Jesus Cristo, mostrando, né, o que era, vamos dizer assim, o reino de Deus, explicando a Jesus, o ministério de Jesus Cristo. E, inclusive, o apóstolo Paulo estava lá no meio, né, na hora de apedrejar Estevão, mas ali na hora do apedrejamento nós vimos que essa semana eu estava rindo, Alda, eu falei assim, quem lê essa passagem de Estevão aqui no Atos dos Apóstolos, não precisa nem ler a Bíblia toda, porque só aqui já fica sabendo da Bíblia todinha através do discurso de Estevão, né? É claro que foi uma brincadeira, uma forma de brincar, né? De tornar o negócio, né, animado, mas é claro que a gente precisa ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, conhecer a palavra de Deus, porque até para cooperador, manejar bem a palavra da verdade, né? É isso, manejar bem. Né? E manejar é diferente de manusear. Manusear é passar, folhear a Bíblia. Mas manejar vem de lutar a espada, manejar a espada, né? E a palavra de Deus ela é considerada como uma espada. Então, quem vai usar a palavra de Deus e quem é chamado, vocacionado para a obra do Senhor, para o reino de Deus, precisa saber manejar essa espada, precisa saber utilizar para poder guerrear no reino de Deus. Porque trabalhar no reino de Deus é viver em constante guerra, né? E se não souber manejar bem a palavra de Deus, eu costumo sempre falar, gente, pelo amor de Deus, dependendo da guerra, uma espadinha não resolve, não. Um bisturi, uma faca, um facão não resolve, não. Tem que ser metralhadora, tem que ser míssil, tem que ser tanque de guerra. Né? No reino de Deus, a gente tem que estar preparado para todas as circunstâncias. Né? Eu falo assim, né, em tese. Mas nós vimos aqui que... Até porque, Lu, o inferno está usando suas mais terríveis armas. Então, não adianta a gente vir com a giletinha, com um bisturizinho, não. Tem que manejar bem a arma potente que é a palavra de Deus, senão passa vergonha. Passa. E a igreja ela tem que sempre sobrepor as trevas. Ela nunca pode estar aqui por baixo, ela tem que estar sempre sobrepondo, porque Deus ele dispensou armamentos no seu reino para a igreja tomar posse. Então a gente só passa vergonha se a gente quiser.
Porque, na Sim. verdade, Deus, ele dispensou por meio do Espírito dele os dons espirituais, os dons ministeriais específicos. Ele dispensou tudo que nós precisamos para guerrear no reino de Deus. Então, não existe desculpa para obreiro dizer assim, eu não estou específicos, que entrasse nas três. Ah, voltou. Tá travando muito aqui. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a conexão. Está conseguindo me ouvir? Ô, amor, deixa aberta, por favor. Pode ser interferência. 5 ministérios específicos, que é o apostolado, e eu ainda falei a respeito dos cinco dedos, né? Estamos discorrendo, Alda, enquanto você voltava aí, eu comecei a falar aqui para o pessoal a respeito dos 5 ministérios específicos, que eu costumo sempre representar pelos 5 dedos da mão, né? E que representa o apostolado, o polegar, né? Eu já dei esse exemplo em outras lives, assim, rápido, mas hoje, como nós estamos discorrendo justamente sobre o corpo de obreiro, eu não tem como eu pular essa etapa, né? E aí nós vamos observar que o dedo polegar, ele é representado pelo apostolado. Esse daqui, ele é representado pelo profeta. Eu vou utilizar essa mão aqui, que acho que fica melhor para vocês. Veja bem que o apóstolo, ele consegue. Desculpa. Então, o apóstolo, ele precisa, né? Ele precisa estar na fiação com os demais obreiros, para que a obra de Deus vá bem. A
ele precisa, né? Meu amor. Como alguém que preside uma obra, ele precisa estar em comunhão perfeita, não somente com Deus, né? Não tem essa de obreiro dizer que o Senhor. Então essas coisas têm que ser sanadas do meio do povo de Deus, para que tudo glória a Deus. Nós acabamos, o profeta, ele é esse que vem em mente quando convocou esse povo. O que Deus tinha em mente era o aperfeiçoamento dos santos. A que ponto, pastor? Ao ponto de nós não andarmos como crianças, sendo levados por vento de doutrina, né? Mas andarmos firmes na presença do Senhor, sem oscilar. Por quê? Será porque hoje, nos dias de hoje, tem tantos obreiros oscilando na casa do Senhor, né? Está na casa do Senhor, ele foi levantado pelo Espírito Santo de Deus, né? Dos obreiros da casa do Senhor foi levantado. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo deixando bem claro que o Espírito Santo, Deus convocou por meio do Espírito Santo o corpo de obreiro, tendo em vista o quê? Qual é o objetivo de Deus quando ele convocou esses cinco ministérios específicos? Ele tinha em vista o aperfeiçoamento da igreja, né? A tal ponto de que a igreja fosse plena da presença do Senhor, do conhecimento de Deus, né? Chegasse à estatura de varão perfeito, né? Então, nada mais, nada menos do que isso. Então, se Deus requer isso do corpo de obreiro, então percebe-se que não pode ser qualquer pessoa que participe de um corpo de obreiro. Tem que ser alguém que esteja a essa altura, que esteja preparado para preparar a igreja, né? Conduzir a igreja a esse nível de perfeição, para quando vier os ventos de doutrinas, aceitas as heresias, né, querendo destruir o reino de Deus, esses obreiros que são as linhas de frente possam empunhar a espada, ou seja, a palavra de Deus, né, e defender a causa do Senhor. Foi para isso que Deus nos colocou como linha de frente no reino dele. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse povo também. Ô, Lu, travou um pouco e eu não acompanhei exatamente tudo acerca do que você falou, mas teria que ser assim como você estava falando. O grande problema, olha, lá vem eu apresentando os problemas, não é? Porque os problemas têm que ser Os apresentados para que problemas sejam... existem e a gente não Para pode que... jogar para baixo do tapete e fingir que não acontece. Eu só consigo consertar uma falha se a falha me for apresentada, né? Verdade. Uhum. Às vezes eu fico com um carro engasgando e o que falha é essa, enquanto o mecânico não me apresentar a falha, eu não vou poder consertar a falha, né? Sanar o problema. Então, qual o problema? O problema é, você diz, o obreiro que é chamado, ele precisa estar pronto, ele precisa estar preparado.
Só que, Lu, muitas vezes o obreiro, e naqueles textos que você compartilhou comigo, muitas vezes o obreiro não é chamado. Lu, eu tenho visto a necessidade da obra tem levado grandes líderes a desespero. E muitas vezes ele convoca, muitas vezes, aqueles que não têm o chamado. Porque aquele que tem o chamado da parte de Deus, muitas vezes prefere ficar na sua zona de conforto, né? Verdade. Não vou não. Não faço, eu pago preço, mas não faço, porque é aquele negócio. O obreiro, ele é coluna. Não é? A gente sabe que todo o peso está sobre a coluna. Todo o peso da casa está sobre a coluna. E a coluna não pode ceder. Às vezes cede a cobertura, às vezes cede as paredes, e a gente vê que só as colunas ficaram ali de pé. Não é? O obreiro ele precisa ser coluna. E tem muitas colunas que têm se acomodado. Ah, não dá mais para mim. Não é? Um dos significados de ser obreiro é aquele que produz. E aquele que produz é o que dá fruto. Não é? Sim. Aí aquela frase de jargão, só jogam pedra em árvorezinha que dá fruto, não é? E Sim. muitas vezes o obreiro não está pronto para isso. Na primeira pedrada ele diz, opa, parou. Parei por aqui. Já outros obreiros, casca dura, eles dizem, levei uma pedrada, quer dizer que eu estou no caminho. Agora que eu vou fazer. É Agora assim que tem que ser o obreiro chamado. Né? Não, a gente até fica, às vezes, né? Meio. Ah, não, senhor, vamos conversar aqui. O senhor me chamou, o senhor mandou. E por que agora eu estou levando essas pedradas, essas. Não é? Então, que conversa é essa? Aí Deus diz: espera aí, minha filha, é porque você está no caminho. Verdade. Não é? Porque se você não está produzindo. Eu dizia essa semana, nós lemos na escola bíblica lá em João a respeito da videira verdadeira, né, do agricultor, da videira, dos ramos, dos frutos, e eu dizia o seguinte, que quanto mais a gente não entende quando a gente produz frutos, né, e aí quanto mais a gente produz fruto, mais o agricultor ele vem e olha e poda, né? Poda, para que no próximo ano essa árvore dê mais frutos na estação dela, né? Para que produza frutos. E esse podar de Deus, esse podar de Deus nas nossas vidas é doloroso. Mas eu falava o seguinte, que a gente só fica em conexão com Deus quando a gente está sendo podado mesmo, porque quando a gente está na zona de conforto, muitos partem para a Netflix, para um balde gigante de pipoca e uma garrafa de Coca-Cola de 2, 3 litros, né? E senta na frente da Netflix e aí, irmã, mas eu estou assistindo filme assim, sabe, para eu crescer espiritualmente, meu pastor, estou assistindo. Filme para crescer espiritualmente, tá certo. Não estou dizendo que é pecado assistir o filme, não. Mas eu diria que seria muito melhor ocupar esse tempo lendo a palavra de Deus, meditando e orando, né, em conexão com Deus, para Deus ficar em conexão conosco, para que o nome do Senhor, né, seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia. E quando nós estamos na zona de conforto, é isso, minha filha. Então, às vezes, eu já não falo nem a nível de obreiro, mas a nível de igreja. Às vezes, quando o agricultor tira a tesoura da poda de cima dele, ele senta lá, filha, e não levanta, não, é só Jesus para arrancar de lá. Então, tem muitos que não podem sair do processo, porque se sair é perigoso até se desviar, porque entra na zona de conforto, assim, geral mesmo, né? Então, é isso. É isso que a gente, como obreiro, não pode deixar a peteca cair, né? A gente, como obreiro, é um soldado na guerra. O obreiro tem que estar pronto para o chamado sempre, para as pedradas, para as retaliações, porque retaliações vêm, né? Só que um dos grandes problemas de alguns obreiros que muitas vezes passam vergonha é porque, pelo desespero da obra, muitos líderes, Lu, estão tendo que convocar
Ah, não tem um chamado, mas ele gosta de ajudar. Vem. Ah, essa não tem muito chamado, mas gosta de ajudar. Vem. Porque os verdadeiros obreiros, aqueles que têm chamado, não é? Estão justamente na zona de Estão se conforto. esquivando. Só que estão se esquivando. Só que o obreiro, a coluna de verdade, ele tem que atender aquele chamado, igual a Abraão. Abraão, eu tenho um chamado. Vem aqui imolar seu filho Isaque. Eis-me aqui, Senhor, eu vou. O obreiro, ele tem que ser pau para toda obra, ele tem que estar pronto. Ô, Isaías, eu tenho um chamado. Eis-me aqui, Senhor. Ô, Moisés, eu tenho um chamado, Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não tenho. Eu dou um jeito, mas o eu sou te chamou. Vem cá, Moisés. O obreiro ele tem que ser assim, filha, pronto para atender o chamado. Independente das retaliações, independente das chamadas, infelizmente tem esse problema. Nem todos aqueles daquele grande grupo são obreiros chamados. Às vezes alguns são convocados pela necessidade da obra. E uma das grandes decadências na Igreja do Senhor, quando eu falo a Igreja do Senhor, não é onde eu congrego, é a Igreja do Senhor na face da terra, porque o negócio é geralzão. Na terra. Eu já andei dando estudos por aí afora, palestrando e dando estudos por aí afora. Pastores e pastoras me convidou para poder dar estudo, e quando chegava lá nos estudos era Pedro, Tiago e João, né? E como diz o nosso bispo, se a gente não se assenta para aprender, não tem como levantar para ensinar. Para ensinar. Né? E aí, às vezes, a igreja tem lá quase 100 obreiros, obreiros trabalhando na seara do Senhor, mas o mínimo que se deve fazer para se preparar como obreiro é frequentar uma escola bíblica. E as escolas bíblicas dos dias atuais da nossa igreja contemporânea está uma vergonha de obreiro, né? Aqueles que têm sede de crescer na presença de Deus, ali vai, mas aqueles, às vezes a maioria dos obreiros que precisava estar ali aprendendo, sabe, já se sente às vezes detentor do aprendizado e eu costumo sempre falar, gente, já que não quer vir para aprender, então vem para contribuir no ensino, porque tem outras vidas aqui que estão começando na caminhada. Né, Lu? Até o aprendizado hoje em dia está diferente. Quando a gente estudou alguns anos atrás, a gente chegava lá às 6h30, 7 horas da noite, ficava sentadinha naquele banquinho, um frio daqueles, o seminário ficava num alto, né? Um frio daqueles, a gente ia embora às 11 horas da noite, tinha uma pausa para o cafezinho, não é só para esquentar o frio, e a gente ficava ali, eram 4, 5 horas por noite, e a gente sai dali depois de 3, 4 anos, vendo que a gente não sabe de nada. Mas a facilidade hoje dos estudos online, eu estudo 2, 3 meses online, diz, agora eu sei de tudo, agora eu vou sair soltando rajada no capeta, aí no primeiro endemoniado, conhecedor da Bíblia, que para na frente dele, ele diz, eita, começa a tremer, né? O que eu faço agora? Onde eu aperto, onde eu atiro? Não aprendeu nada. Não é porque a própria palavra diz, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um constante conhecimento da verdade, é um constante conhecimento de Deus. Não tem como a gente se alimentar um dia para viver a eternidade. Não tem como eu fazer 4 anos de teologia achando que eu vou ser mestre para o resto da vida. Né? Verdade, Lu. O pastor Samuel... Todos os dias a fonte pastor de Samuel, Deus. Sim. Pastor Samuel, meu esposo, ele costuma dizer assim, que até com quem não sabe, a gente aprende alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo. Sabe? Até com aquele obreiro que não estudou a teologia, mas que tem uma experiência de vida, um pouco mais de maturidade da gente, que veio lá do interior, a gente aprende. Às vezes sabe mais do que a gente, que acha que sabe alguma coisa. Eu costumo dizer, eu não sei de nada. Eu também. Não sei de nada. Eu sempre falo, Alda, eu estudei, fiz lá a teologia junto com você, aí quando terminou a gente descobriu que não sabia de nada. Aí depois de alguns anos eu falei, eu vou fazer mais alguma coisa para poder ver se eu descubro mais alguma coisa nova com Deus, né? Mas as coisas novas com Deus se aprende no dia a dia, na prática, na experiência, na vivência com Ele, né?
lendo a palavra de Deus, falando com ele, permitindo ele falar conosco e colocando em prática aquilo que ele falou conosco, é que a gente, num grande relacionamento com Deus, é que a gente cresce na presença dele. Nem sempre os livros vai nos fazer, sabe? A gente adquire conhecimento, Verdade. mas a experiência com Deus é ali no dia a dia. E eu sempre falo, eu falo É pro o, povo, falo assim, gente, a gente é um eterno aprendiz, a gente não sabe de nada ainda, né? Na presença o, do Senhor, o, a gente tem conhec, muito que aprender. o conhecimento do obreiro é eterno. É quando ele vai. Não sei se para vocês que estão assistindo já entenderam que é assim. O conhecimento do obreiro, ele vem quando ele sai da casa dele e vai para a igreja, não chegou ninguém ainda, ele começa a orar sozinho e sentir a presença de Deus dentro da igreja, Deus falar com você, ali vem o conhecimento. Quando ele sai de casa para entregar uma cesta básica e vê o agir de Deus naquela casa, você vê a pessoa que estava esperando dizer: eu falei com o Senhor e ele disse que ia me mandar esse socorro, e começa a contar as experiências dele com Deus ali. Você é um aprendizado, sabe? Quando o pastor diz, hoje vai ser uma faxina na igreja, quem vai vir? Que você vê que só 2 ou 3 levantou a mão, aí você, ali foi um aprendizado, você diz, meu Deus, nem todos estão prontos. Em tudo, Lu, é um aprendizado do reino. Em Sim. tudo. Uhum. Pois é. E aí nós vamos entrar aqui e comentar um pouquinho, né? Nós vimos pela matéria que nós separamos aqui que existe 3 coisas que o obreiro necessita ser e ter. E, e nós vimos que a primeira coisa que a gente precisa ter é o chamado. A gente precisa ser chamado e Aleluia. enviado por Deus, né? É Porque verdade. banco de faculdade só nos ajuda a aperfeiçoar o conhecimento, né? Mas, na Uhum. verdade, o chamado nosso, né? O enviar de Deus não depende de uma faculdade, né? Até Verdade. porque Deus, quando ele chama, ele sempre vai criar meios de nos capacitar, ainda que não tenha um banco da faculdade, como você disse, tem obreiros que não foi no banco de uma faculdade, mas que tem uma experiência de vida com Deus para poder passar para as nossas vidas, que os bancos da faculdade jamais vai apresentar para nós, né? Então nós Verdade. precisamos primeiro ser chamado e enviado por Deus como obreiro, né? Sim. Segundo, nós precisamos ser ungidos por Deus, né? E Verdade. terceiro, nós precisamos ser aprovados por Deus. Não basta ser chamado e enviado, não basta simplesmente receber lá a unção, nós precisamos ser aprovados por Deus, né? É verdade. E, e aí eu vou deixar você discorrer um pouquinho sobre a continuidade desse assunto, né? Quando tem aí os versículos sobre ser chamado e ser enviado por Deus. Então, Lu, eu estava lendo aqui sobre Sim. o assunto que você. Porque é assim, gente, ela convida a gente, mas ela não deixa a gente mal lençol, não. Ela manda a matéria. Aí a gente vai ler para estudar um pouquinho. O obreiro é assim, filho. Não A pode deixar o homem. professora manda a matéria pelo Zap. Agora tem as facilidades da internet. A professora Lu mandou a matéria pelo Zap e eu fui aprender a matéria, não é? Então, e quando eu fui ler aqui em Lucas, que você mandou o chamado e o enviado por Deus, que eu achei interessante, na continuação daquela palavra que você mandou, Lucas capítulo 10, 1 e 2, depois disso o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2, olha lá, obreiros, tem situação que você não vai sozinho não, tá? Vai de 2, porque a gente precisa de testemunha. Ou às vezes você precisa de intercessão, não é? Ou Verdade. às vezes você precisa de ajuda braçal mesmo. Às É, vezes o mistério é com você. Você chega numa casa, o cabra está endemoniado, o que não está preparado fica na intercessão. Aquele que Deus sussurra no ouvido diz é com você, e você chapa a mão enquanto o outro está intercedendo. É importante de 2, não é, Lu? Só sim, que com assim, o certeza. obreiro que é chamado e é enviado, ele é aquele obreiro, eu até mandei um vídeo para a Lu, que uma pastora mandou para mim, é aquele obreiro do bora, não é? Bora. Deus chamou e disse, agora você vai
A irmã chega para você e diz, vamos lavar a igreja? Bora. Vamos para a oração? Bora. Vamos ali numa casa expulsar um demônio? Bora. É bora sempre. Tá pronto sempre, né, Lu? Liga para a gente e diz, olha, vai ter uma live, vou mandar a matéria para você estudar. E aí? Aí você tem que dizer, amiga, bora. Entendeu? Bora, você tem que estar pronto sempre, né, Lu? E interessante é que nessa passagem também, quando Jesus vai chamar também, eu estava lendo quando Jesus foi chamar os seus discípulos, eles estavam fazendo o que eles sabiam fazer, que era pescar. E Jesus chegou e disse, olha, vim fazer um chamado para vocês. Deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Sim. O interessante é que o obreiro chamado e pronto para ser enviado, Lu, ele não tutubeia. Sim. É só soltar a rede e dizer, Jesus, bora. Entendeu, Lu? O obreiro chamado, ele tem que estar preparado. Jesus enviou, ele não vai se preocupar, não. Deixa eu estudar pelo primeiro para ver se eu estou pronto e se eu quero ir para aquele lugar. Não é assim. Sim. Ele tem que estar pronto, ele nem sabe o que ele vai encontrar. Ele sabe que se ele foi chamado, Jesus não vai deixar ele envergonhado e ele vai estar pronto. Porque quando Jesus chama, quando Deus chama e envia, Lu, ele não te chamou para ser envergonhada, Lu. Em algum momento, eu sei que teve circunstâncias difíceis nessa tua carreira ministerial, assim como teve na minha também. Em algum momento, ainda que pegas de surpresa, Jesus te deixou envergonhada, Lu? Não. A mim também não, Lu. Ainda que o inimigo tente, mas ele não deixa. Quando ele chama e envia... no meio da noite, né, Alda? O telefone pode tocar no meio da noite, ela vem aqui fazer uma oração, a gente só fala, Jesus vai na minha frente, bora, nós dois aqui. Eu só faço igual Moisés. Se o Senhor não for na minha frente, nem me tire daqui, né? Então, se o Senhor vai na frente, aí eu vou para a maior guerra, não hesito. Pois é. E o interessante, Lu, é que Deus disse assim, vamos, solta e larga as redes. Eles não ficaram, mas Senhor, mas peraí, deixa eu levar a minha rede, porque se não der certo esse negócio com o Senhor, eu volto com a minha rede. Não, eles soltaram a rede. Quiseram nem olhar para a rede, filha. Não quiseram nem olhar para a rede. O Senhor me chamou? Né? Não teve, Lu. Não teve questionamento. Jesus chamou, vamos largar a rede aqui e bora cumprir o chamado. Verdade. A gente não tem o que temer, Lu. Não é verdade? O que eu acho lindo, Alda, nesse outro versículo que eu mandei na matéria para você, na carta aos Hebreus, no capítulo 5 e versículo 4, é que é muito lindo esse versículo, quando diz assim, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Né? E, às vezes, o corpo de obreiro não valoriza o título que carrega, sabe? Esquece dessa honra que Deus dá para a gente. Isso é honra. O próprio escritor aos Hebreus, né? Embora sendo anônimo, né? ele vem dizendo ao povo hebreu que ninguém toma para si uma honra dessa, senão aquele que é chamado pelo próprio Deus, né? E isso é honroso. Eu sempre falo, gente, é um privilégio servir no reino de Deus. Nunca venha para a casa do Senhor assim, ai meu Deus, eu estou na escala hoje. Sangue e fogo, tenho que estar no culto. Como se fosse um sacrifício, né? Fazendo charminho com Deus. Parecendo que está indo para a forca, sabe? Parece que vai morrer, sabe? Quando o culto aos Hebreus diz que é honra, é privilégio, sabe? Ser chamado por Deus. Não é ser chamado por Bolsonaro, sabe? Pelo presidente dos Estados Unidos, da China, da Índia. Não. Sabe? É chamado por Deus, chamado por um ser soberano que está acima de tudo e de todos, ou seja, chamado pelo cara, né? Pois é. De todas as coisas. E o interessante é que nesse chamado aí, eu estava conversando com Samuel Luiz, dizendo, meu filho, chamado de obreiro é caminho sem volta. Ele disse, como assim? Eu digo, veja que ele falou aqui em Lucas 9, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é hábito do reino de Deus. É caminho sem volta, filho. Colocou a mão no arado, não solta não, filho.
Se tiver difícil, ora, clama, Jesus, socorro. Jesus, me socorre. Eu não vou soltar, não. O negócio aqui tá pesado, mas eu não vou soltar, não. Verdade. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, para não virar a estátua de sal. Filho. Não olhe para trás, não solte o arado, peça a ajuda de Deus, que Ele vai ajudar você a empurrar esse negócio aí. É verdade. E o que nos conforta, eu dizia um dia conversando com alguém de lá da nossa igreja, que a gente que é obreiro, sabe, Alda, tem algo assim muito gratificante trabalhar para Deus, porque às vezes nós saímos com a nossa ferida sangrando para fazer a obra de Deus. Ou seja, nós estamos no meio da guerra, fomos alvejados pelo adversário, e aí nós estamos feridos, mas nós não paramos. Nós guardamos a dor no bolso e vamos socorrer quem está sentindo dor do outro lado. E aí a gente socorre a paz, Janete, que Deus te abençoe. E aí a gente socorre lá e quando a gente volta, a gente percebe que o dono da seara cuidou das nossas feridas enquanto nós estávamos, do nosso sangramento, enquanto nós estávamos cuidando das feridas dos outros, levando o bálsamo de Gileade, né? Justamente. Quantas vezes a gente sai de casa para com o coração sangrando, deixando um dos nossos feridos em casa, enquanto a gente está levando o bálsamo para alguém, aí Deus diz, olha, enquanto tu está aqui obedecendo o chamado, eu estou entrando lá na tua casa. Quando você chega, Jesus tem entrado com a cura, ele tem entrado com suprindo a necessidade que você tinha deixado, não é? É literalmente isso que você falou, colocar a nossa dor no bolso e cuidar da dor do outro, sabendo que enquanto nós cuidamos da dor do outro, ele está cuidando da nossa dor e das nossas necessidades. Isso é ser obreiro. Esquecer-se de si para ver o outro, para ver a necessidade do reino, para ver a necessidade da alma. Não é? É bem isso. É um amor acima de qualquer coisa. É amar mais o que você faz do que olhar as suas necessidades. Sim. E é gratificante demais. É abdicar da sua própria vida para viver o chamado, né? É verdade. É muita renúncia. É gratificante porque a gente sabe que a nossa recompensa não é terrena, Lu. Sim. Eu até separei algumas, vamos dizer, referências a respeito da recompensa. Né? Lá em 1 Coríntios 15, 58, fala assim, portanto, isso é o apóstolo Paulo falando, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, e depois em Hebreus 6:10, né? Ele diz assim, o escritor diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servis. Então, o dono da seara, ele não é injusto, ele vê a entrega nossa, ele vê a nossa renúncia para poder fazer a obra dele. Então, essa obra, o apóstolo Paulo vem dizendo na carta aos Coríntios que tem uma recompensa, né? E quando nós trabalhamos voluntariamente, não nem pensando em recompensa, mas pensando no crescimento do reino de Deus, né? Em desbravar no reino de Deus por amor mesmo. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que tudo que a gente for fazer tem que ser feito com amor, porque não adianta nada eu falar todas as línguas, a Bíblia diz assim, ainda, né? Tem pessoas que dizem assim, eu falo a língua dos anjos, fala, deixa de ser mentiroso. O apóstolo Paulo falou assim, que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Sim. E, enfim, desse o corpo para ser queimado, vendesse as riquezas, distribuísse aos pobres, fizesse acontecesse, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria, né? Então, isso quer dizer que não é que eu falo na língua dos anjos, não, é porque, né? Ele falou ainda que eu falasse, ele não disse eu falo, não. E em lugar nenhum na Bíblia a gente vê falando que alguém foi batizado com o Espírito Santo falando a língua do anjo, né? Deus, ele dá a língua que ele quer, né?
E muitos se esquivam em Pois cima é. desse versículo, aí se apoia dizendo que ele fala assim a língua dos anjos. É mentira. Né? Então, muda essa linha de pensamento, porque é outros idiomas. Tem idiomas que faz parte da linguagem de alguma nação, de algum povo, de um dialeto. Sim, Né? Deus dá conforme a necessidade. Também diz que nós falamos em mistérios com Deus, e quem fala em mistério, sim. mistério, né, já está dizendo, é aquilo que não foi desvendado, que está em oculto, né? Isso E que mesmo. edifica a mim enquanto eu estou extasiada falando com Deus. Né? Bom, enfim, mas voltando Exatamente. aqui para o assunto do obreiro, né? São coisas que os obreiros também precisam saber para poder Sim, falar besteira para quem vai ensinar, né? E aí nós sim. vamos ver aqui que no Antigo Testamento Deus já chamava e separava o povo dele. Né? Nós vimos que lá em Jeremias, o próprio o profeta, ele diz no capítulo 3, versículo 15, ele diz: Dai-vos-ei pastores segundo o meu coração. Isso era Deus usando a boca de Jeremias para falar com a nação de Israel, né? Com o povo dele, dizendo que Deus iria dar pastores segundo o coração dele, que apacentassem com conhecimento e com inteligência, né? Porque os pastores, nessa época que Jeremias estava profetizando isso daí, a Bíblia diz que estava como guias cegos, né? Guias Sim. cegos querendo guiar um povo. E aí Deus levanta o profeta Jeremias e diz: eu vou dar pastores para vocês que apacentam o meu povo com conhecimento e com inteligência. Né? E É conhecimento só verdade. adquire buscando, porque o profeta Oséias diz que o povo de Deus perece por quê? Por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é adquirido, né? Mas a presença de Deus, a unção, é algo que só ele tem para dar. Né? O conhecimento eu posso E buscar, eu precisa posso buscar adquirir, também. mas a unção, né, tenho que buscar e buscar aqui, ó, fiação com ele, conexão com ele, né? O conhecimento eu Eu posso creio, conectar com ele sim, e com os livros, né? Mas eu creio que hoje em dia não tem mais quem pense assim. Mas você lembra que tinha uma época, Lu, que se dizia: ah, não, eu não preciso fazer teologia, eu não preciso estar estudando Bíblia, eu não porque Deus disse ali para Paulo: abre tua boca e eu te encherei, é só eu abrir a boca e ele vai falar. Não pois é, isso precisava é coisa de estudar. obreiro Lembra que preguiçoso, antigamente era né? assim, né? Negligente. Pois é, eu sempre falo que isso Isso é não coisa de existe obreiro. mais hoje, graças a Deus. Sim. Mas, pior que ainda tem, Alda. Pasme você que outro dia eu Será, entrei num Lu? grupo. Outro dia eu entrei no grupo e alguém falou bem assim: não precisa estudar teologia para poder conhecer a palavra de Deus. Não, não precisa, né? Mas eu não sei por que tanta resistência com os teólogos, sendo que a palavra de Deus foi traduzida para a nossa língua justamente por teólogos, né? Não foram por Justamente. pessoas leigas, foram por pessoas que estudaram teologia, né? Porque Pois é. teologia, eu estudo, teo é Deus, logia, estudo, né? Então, Estudo. como É. Deus é um ser que é impossível de se estudar de forma minuciosa, então a gente translitera isso, né, traduz isso como sendo o estudo das revelações divinas, né? Das revelações divinas, ou seja, o estudo da palavra de Deus. As revelações divinas está aqui, ó, revelada nos 66 livros da Bíblia. Então, quando eu me disponho a ir para uma faculdade, para uma universidade e discorrer e aprender aqui dentro da palavra de Deus, aqui a palavra de Deus já foi revelada, mas eu vou adquirir conhecimento dentro disso daqui, eu fico observando assim, eu falo, gente, pelo amor de Deus, que cabeça é essa de dizer que teologia não é coisa de Deus, é coisa do diabo? Sendo que o próprio nome está Misericórdia, Lu. dizendo que está se referindo ao estudo das revelações divinas, né? E a Pois é. palavra de Deus, se a gente tem trocentas traduções de Bíblias, nós temos que render graças primeiramente a Deus e segundo aos teólogos que transliteraram, que traduziram, né? Traduziram essa palavra de Aleluia. várias formas, né? Graças a Então Deus nós por vamos esses ver homens. aqui que Deus ele já chamava e separava o povo dele, né? Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 31:7, diz que Deus chamou a Moisés, a Josué, e disse à vista de todo Israel: ser forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais, lhes daria, e tu os farás herdá-la. Então, nós vimos que Aleluia. desde o Antigo Testamento, Deus já tinha vocacionado pessoas, já tinha chamado pessoas, separado
para uma grande obra, né? Para poder conduzir o povo de Deus até a terra prometida, a terra que ele havia prometido desde lá, da época de Abraão, né? Em Abraão ele fez o chamado, né, para poder dar origem a uma grande nação, a um grande povo. E que em Abraão todas as nações seriam benditas em Abraão. Né? E aí já chega num ponto onde Deus levanta o libertador, passou por todo aquele processo que Deus falou, Deus não pegou ninguém de surpresa, Deus avisou para Abraão que a descendência dele iria peregrinar em terra estrangeira 400 e peregrinou aproximadamente 430 anos mesmo. Depois Deus levanta o libertador e conduz, né, Moisés e Josué, resumindo, para trazer e colocar aquele povo da cabeça dura dentro da Canaã terrestre, né? Então, nós vimos que isso já é lá do Antigo Testamento, e nós vimos que todo chamado da parte de Deus, ele chama com propósito, né? Que é isso daí que nós lemos em Efésios 4, do 11, no 11 e no 12, quando ele chamou esses cinco tipos de ministérios, ele chamou com propósito, tendo em vista, como nós já falamos, o aperfeiçoamento. Gente do céu, eu falo, gente, se o obreiro soubesse o tamanho da responsa que ele tem, ele não ficava panguando, não ficava brincando, não. Deus, ele requer que o aperfeiçoamento da igreja, que a plenitude da igreja, do conhecimento de Cristo, parta de nós. Ou seja, nós estamos, né, com essa incumbência muito grande de apresentar uma igreja santa e imaculada. E além de santa e imaculada, plena da presença de Deus. Isso não é brinquedo, não. Né? É interessante como ele faz as coisas com santidade, né, Lu? A cada um ele deu uma função. Olha, eu chamei um para apóstolo, o outro para profeta, o outro para evangelizar, o outro para pastor, o outro para mestre. Então, mestre, faz o que eu te chamei para fazer. Pastor, apóstolo, evangelista, presbítero, obreiro, corpo de ministerial, senta para aprender. E a cada um eu dei uma função. Não tenta trabalhar o trabalho que eu não te mandei fazer. Não é? Ele fez tudo de uma forma bem santa e organizada, é mesmo que ele dizer assim para mim: se seguir isso aqui, vocês vão estar perfeitos nessa luta a favor do reino e contra o inferno. A igreja vai estar plena se seguir isso aqui. Sim. Não é? Infelizmente. Porque você imagina um presidindo, né? Um mostrando qual é o caminho que deve ir, né? Sim. E só não pode ser igual a Isaías, né? Apontar ai, 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 e esquecer que está um monte de ai virado para mim aqui, né? Pois é. E aí nós vamos ver que quando um preside, em conexão com esses quatro aqui, né? Quando o profeta, ele aponta, né? Quando o profeta, ele não se acovarda e entrega a mensagem da parte de Deus do jeito que veio do céu para poder direcionar a igreja, né? Quando o evangelista sai, né? Que é representado pelo dedo maior, aqui não porque o evangelista é maior, como eu ia dizendo há algum tempo aí atrás, no começo da live, o evangelista não é representado pelo dedo do meio porque ele é maior do que os outros, mas porque ele é encarregado do crescimento quantitativo, enquanto que os outros são encarregados do crescimento qualitativo. O evangelista, ele tem a responsabilidade de sair com as ovelhas e gerar ovelhas, né? Sim. E aí, quando o apóstolo... Uma coisa que não está muito clara hoje em dia, né, Lu? É que é ovelha que gera ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. Ah, meu pastor é desanimado. Ai, a igreja não enche. Ai, ele não sai por aí evangelizando para trazer mais ovelha. E você, ovelha, é você que gera, é que você que vai dar luzinha àquela ovelha, é que você que vai cuidar daquela ovelha até ela poder comer pasto sozinha, é você que vai ter que amamentar ela enquanto ela não pode comer
pasto sozinha. Isso o obreiro tem que saber hoje em dia. Não é Sim. que o obreiro, enquanto ovelha, gera ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. Não é? Até nisso, muitas vezes, a gente não quer tomar para si a nossa responsabilidade. Que uma delas é gerar ovelha. E Deus é tão lindo, Alda, que o evangelista, veja bem que é como você falou, se todos desempenhar a sua função, aí não tem outro meio, não tem como a igreja entrar por outros caminhos. Vai entrar justamente direcionada ao alvo, porque se um preside, o outro aponta qual o caminho que deve andar, o outro vai buscar quem está perdido, e o pastor, ele tira as ovelhinhas que estavam de lá para cá, toda cheia de carrapicho, de tudo que não presta, e ele faz a limpeza, porque vai cuidar, vai parar. Essa é cuidar, é alimentar, é limpar, sabe? É conduzir as fontes de águas tranquilas, como diz Davi, né? Ao pasto verdejante. Então, quando há essa conexão, sabe? Do mestre, do pastor, com o evangelista, com o profeta, lacrou, filho, não tem para ninguém. A igreja segue triunfante. Mas o problema é que, às vezes, esse quer ser maior do que esse quer ser maior do que esse quer ser maior do que o outro. Aí vira aquele, como dizia a minha bisa, vira aquele angô de caroço, né? E resulta em escândalo, às vezes. O reino que é para ser unido, viver em comunhão e chegar à unidade, né? Porque a igreja começa na comunhão, mas tem que terminar em unidade. Né? Comunhão é uma coisa e unidade é outra. E por essa passagem de Efésios, nós vimos que o que Deus quer é que a gente conduza, que esse corpo de obreiro conduza a igreja a chegar na unidade. Porque é muito fácil viver em comunhão. Eu costumo exemplificar para os meus alunos, os maiorzinhos que já entendem, Lu, assim, que comunhão e união, é como eu juntar as minhas mãos. Elas estão unidas, mas facilmente eu consigo separá-las. Sim. Uma igreja, quando ela está plena, seguindo as estratégias que Cristo nos dá, e ela está em unidade, olá, vai ser muito difícil alguém fazendo força separar as minhas mãos aqui. Porque eu fiz com que elas se tornassem uma, entrelaçando meus dedos, não é? E eu estou fazendo força para que minhas mãos permaneçam em unidade. Sim. Não é? Então vai ser muito difícil alguém. Aí a gente vê aqui a ação do inimigo vir e conseguir nos desunir, não é? Tirar a nossa unidade. Mas quando não é obedecida toda a estratégia de Deus, a organização que ele deu, o propósito que ele deu, aí o inimigo vem, não nos pega plenos e organizados. Sim. E tenta nos passar rasteiras. Embora que eu creio que Deus nunca nos chamou para a vergonha, ainda que nós lutemos mais, ele vai fazer com que a gente permaneça de pé. Mas sempre a gente leva umas rasteiras, porque a gente... E nós vimos aqui, Alda, a respeito da postura dos líderes em relação ao chamado para enviar. Nós vimos lá, tem várias referências, números 11, 16, 17, 27, 15, enfim, Deuteronômio 31, 14, aí Josué 1, 12. E nós vamos ver que todos essas referências aí falando, né, que teve um critério da liderança para poder chamar e enviar. Moisés, ele orou e Deus deu o novo obreiro para Israel, que foi quem? Josué. E você vê que Josué andou ali o tempo todo ao lado de Moisés para poder substituir Moisés. É como diz o nosso bispo, de vez em quando ele comenta sobre isso. Josué só ocupou o lugar de Moisés porque ele estava ali, com Moisés, aprendendo não só de Deus, mas aprendendo com Moisés também. Tanto é que Deus ouviu competência nele, né, por sempre estar ali ao lado da liderança, ajudando a conduzir o povo. Tava na guerra, ele estava lá no meio, né? Obreiro
tem que ser igual Arão e Ur. Quando Moisés estiver cansado, chegar, colocar as mãos por baixo e erguer os braços, né? Teve uma peleja do povo de Israel, que o povo de Israel estava em guerra, e aí eles perceberam que quando Moisés estava com as mãos para cima, clamando a Deus lá no monte, o povo de Israel prevalecia na guerra lá embaixo. Quando os braços de Moisés cansavam, que caía, o povo percebia que chegava a notícia que o povo de Israel estava levando a pior lá embaixo. Aí eles perceberam, isso é discernimento no meio do corpo de obreiro, eles perceberam que tinha um segredo ali. Então, o que eles fizeram? Vamos ajudar Moisés a manter esse braço direto para cima, né? Glória a Deus. Percepção de quem estava na retaguarda. Não precisou Moisés dizer socorro, socorro, alguém chega aqui que o braço cansou. Não está ali para apontar defeito de Moisés, está ali para poder, na hora certa, colocar as mãos por baixo dos cotovelos e levantar. Glória a Deus. Até porque todo líder é humano e é sujeito a fraquezas. A fraqueza de Moisés naquele momento era a canseira do braço. E aí, o Espírito Santo ele vai trazendo assim, né? Deus vai trazendo assim. Porque a impressão que tem, Alda, que a gente vê muito na igreja contemporânea, é que assim, parece que pastor é um alienígena, é um ser celestial, sabe? Um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, que ele não tem sentimentos, que ele não sente dor, que ele não tem psicológico, que ele não tem emocional, que ele não tem uma família, que tem dia que ele entristece, tem dia que ele está arrasado, tem dia que ele está feliz, que ele é um ser humano como qualquer um outro. Né? E essa que passagem ele tem necessidade. mostra isso. Né? E essa passagem de Moisés nos mostra isso, de que a liderança, não é porque foi chamado por Deus, que não vai ter momento que os braços dele vai estar fraco, não, gente. Pastor, liderança também enfraquece. Pastor e liderança precisa de Arão e de Ur, colocando as mãos por baixo dos cotovelos e colocando para cima para poder a vitória continuar, para o povo de Deus continuar prevalecendo no meio da guerra. Aleluia, aleluia, é mesmo assim. Glória a Deus. Então, nós precisamos tirar, arrancar esse, sabe, eu não sei se é misticismo, se é doidice, sabe que a gente tem umas esquisitices. Ignorância. Sabe, de achar que a liderança é obrigada a ser forte o tempo todo, sabe? Eu falo, gente, liderança chora. Liderança... Glória a Deus. Tem até uns que acham como obedecer um líder fraco, olha, tá chorando, olha, tem problema. Como é que eu vou obedecer Moisés que está deixando os braços cair? Como é que eu vou obedecer? Gente do céu, misericórdia. Né? E o que eu acho lindo é que nessa passagem bíblica é Deus mostrando que vai ter momento que a liderança vai precisar da igreja apoiando, vai precisar... Há momentos que Deus usa a liderança para abençoar a igreja, para cobrir a igreja, dar cobertura espiritual, para trazer segurança no mundo espiritual para a igreja, mas tem momentos que Arão e Ur têm que entrar em ação também e tem que erguer os braços da liderança, que é tipificado, simbolizado por Moisés, né? Porque Moisés não é homem de ferro, não. Moisés é gente e não a igreja também. É importante também, Lu, existe, não é? Existe. É importante também o líder reconhecer que ele está sujeito a fraquezas, que ele está sujeito a cansar o braço, porque às vezes tem líder que acha que é supra-sumo, eu sou o supra-sumo da força e da sabedoria, não quer demonstrar em nenhum momento fraqueza, muitas vezes está ali morrendo, não quer demonstrar em nenhum momento fraqueza. Meu Deus, o líder ele tem que encontrar em alguém um porto seguro, primeiramente Deus, claro, para dizer, socorro, eu estou precisando de ajuda agora, ora por mim, me abraça aqui. O líder ele também tem que saber reconhecer que ele não é supra-sumo da força, não é? E que ele precisa ajuda, porque em algumas situações eu vejo que tem líder que se chegar o obreiro e for pegar o braço, peraí, menino, solta aí meu braço, porque senão eu vou passar vergonha, vão achar que eu estou fraquejando, e não vê que o braço está arriando, né? Não, menino, sai daqui. Sai daqui, menino, solta meu braço. Engraçado, Alda, que você me fez lembrar
lá de quando Moisés queria carregar o mundo nas costas sozinho, né? Sendo que tinha um monte de gente para poder, que Deus já na sua presciência já tinha separado os 70 anciãos, né? Porque chegou um momento que Jetro olhou assim e falou: meu filho, pede para Deus se direcionar, né? Tu pede para Deus se direcionar, porque senão tu vai morrer de O sogro chegou e deu um bom conselho. O Jetro, ele chega para ele e fala assim: olha, eu acho bom tu, né, ungir um povo aí para poder te ajudar, porque senão tu vai morrer cedo, né? Porque existe a estresse. Lu. Imagina conduzir trocentos milhões de pessoas por um deserto, né, sozinho, sabe, parecendo pica-pau no deserto. Tava lá com a língua no chão, mas queria continuar carregando. E aí, né, Jetro pega e aconselha. E aí, quando Deus vem e tira da porção que está sobre ele e manda ver lá em 70 Sião, e eles começam tudo cheio da presença de Deus, né? E aí Moisés percebe, não, pois não é que Deus também tem para os outros, não é só para mim, né? E aí aqueles 70 se levanta e ajuda ele. Mas tudo isso são experiências que o obreiro passa, né, para poder entender, né? Você vê que Moisés, mesmo sendo um líder escolhido por Deus para poder libertar o povo dele lá da terra do Egito, ele passou por essa experiência de estar igual o pica-pau com a língua arrastando no chão, no deserto, né, para poder entender que não é porque Deus escolheu ele como líder que ele é líder absoluto, mas que Deus pode levantar outros para poder, no momento do desespero dele, estar erguendo os cotovelos dele. Tanto é que lá na frente ele percebeu que ele precisava, né, de Arão e de Ur para poder levantar, porque para poder Israel prevalecer. Então, eu costumo sempre falar que até os reis, eles precisam de conselho. Eles não tomam uma decisão sozinhos, eles reúnem primeiro com o seu conselho. Desde a antiguidade isso já existia, né, do reinado, do rei que presidia, que governava a nação, sentar com o conselho primeiro, né, e ouvi-los e depois tomar a decisão, né? É até uma maneira das responsabilidades não recair só sobre ele o tempo todo, o tempo que governa o tempo todo, né? Mas todos tomar partido, porque dá a impressão que os outros ficam lá numa zona de conforto, né? Enquanto um sozinho está se arrebentando. Mas precisa ver se o rei quer o conselho consigo ou se ele quer reinar sozinho, né? E quando uma cabeça sozinha quer funcionar sozinha, né? Nós já temos um ditado popular aí que 2, 3 pensa melhor do que um, né? Então, ainda que eu não acate, né, as sugestões de todo o conselho, né? Mas vai ter uma ali que vai ser votada e que vai ser atendida de forma unânime e que vai ser posto em prática e que o Senhor glorificará o nome dele. Não é verdade? Não tem, Lu. Não tem líder que consiga governar sozinho. Seja na igreja, seja em qualquer outra, né, administração. Não tem como governar sozinho. Pasme você. Eu sou assim meio que irônico, igual o pastor Israel, né, Januário? Pasme você, que até Deus tem um conselho. Até Deus tem um conselho, né? Deus não age sozinho. Deus, ele age em conjunto com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade foram poucas vezes, mas nós vimos vários concílios, né? Reunião da Trindade para decidir alguma coisa. Deus, ele não decide as coisas sozinho. Deus, ele faz algo e juntamente com Deus está o Deus Redentor e o Deus Santificador. E aí vem o Deus Redentor e age, mas quando ele está agindo, o Deus Criador e o Deus Santificador está junto. E aí Jesus ascende aos céus, né? Glória a Deus. Jesus ascende aos céus, mas envia o Santificador, e aí o Santificador está aqui atuando para poder glorificar o nome do Criador e do Redentor. Aleluia. Você vê que coisa linda, né? Que coisa linda.
Então, e Deus já age desse jeito dentro das Escrituras Sagradas para poder nos ensinar que mesmo ele, né, a unidade composta de 3 pessoas sendo soberana, nenhum quer aparecer mais do que o outro. Muito pelo contrário, um trabalha em conjunto com os outros dois. Né? Eu Cada sempre um falo, realiza o seu propósito em cada prol um de um realiza o seu único propósito. propósito. Pois é, e Né, gente? quando chega no final, percebe-se que os 3 trabalharam em prol de uma Juntos, única coisa. um único Né? propósito. Então, o corpo de obreiro é para isso. Cada um tem a sua função. Você vê que Deus, o Deus Pai criou, né? Sim, Mas o Espírito Santo sim, estava ali e o Filho estava ali. O Pai sim. dizendo, o Verbo agindo e o Espírito Santo ali santificando e preservando tudo. Né? Aí Aleluia. Pois é. vem o Redentor para cumprir o Vem o filho com propósito a obra da dele, redenção. Pois cumprir a é. obra da redenção, e o Pai está lá sendo glorificado e o Espírito Santo também trabalhando. Né? Porque primeiro que até Jesus... Obra essa que eles projetaram lá na eternidade, Isso. não é? No Nós conselho vamos... da eternidade. E aí nós vamos observar, Alda, que Jesus, quando ele vem para cumprir o propósito de Deus aqui, nós vimos que Deus fica na sua retaguarda e o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que o próprio Jesus ele foi ungido pelo próprio Espírito de Deus para poder Aleluia. atuar no seu ministério aqui na Terra. Então veja bem que é uma Pois é. cooperação, né? Um entrelaçamento tão grande, é isso que Deus quer do corpo de obreiro dele, da casa dele, do reino É dele, é isso verdade. que Deus quer da igreja dele, que todos trabalhem, cada um na sua função, mas para poder chegar a um único propósito, a um único objetivo, que é o aperfeiçoamento da igreja. Né? É a Aleluia. condução da igreja à eternidade com Cristo. Né? Você vê, né, Lu? O Redentor Jesus, o obreiro Jesus, precisou da unção do Espírito Precisou Santo da unção. para Né? continuar a obra dele enquanto aqui na Terra. Sim, porque ele veio como 100% como homem, 100% Deus. Porém, ele Aleluia. não fez uso dos atributos divinos enquanto ele estava como Aleluia. pouquíssimas vezes ele fez uso dos atributos divinos aqui na Terra, né? Eu Aleluia. gosto de citar aquela da tempestade, né? Que ele fala da ordem para o vento e para uma parar com a palhaçada, né? Ficar quieto no Pois canto é. deles. Ali foi Quieta aí. um dos momentos que ele usou os atributos divinos, a soberania, o poder dele, dando ordem sobre a natureza, dizendo, meu pai te criou, mas foi verbalizado por mim, né? Foi eu como verbo Aleluia. antes da encarnação que dei ordem para que tu viesse a existir, então tu está debaixo do meu comando, a hora que eu quiser dizer, tu fica quieto, pronto, acabou. Né? Mas Pois nós é. vimos a conexão, é isso que o Espírito Santo bate na tecla essa noite, para que a igreja viva em Aleluia. conexão, o corpo de obreiro viva em conexão, para poder conduzir a igreja do Senhor para o alvo, que só é eternidade com Cristo. E nós precisamos Aleluia. estar preparados na presença do Senhor para poder levar a igreja a esse nível de conhecimento de Cristo, a esse nível de aperfeiçoamento, para quando aceitas as heresias, sabe, os ventos de doutrinas vier, né, a igreja não balançar, para quando a pandemia vier, a gente não espalhar igual rebanho sem pastor pelo mundo afora, doido, parecendo que não tem um Deus acima das nossas vidas. Né? Deus vai recolher quem ele quiser recolher, quem ele ainda tem propósito de continuar na terra, vai continuar aqui na terra, fazendo a sua obra. Aleluia. Então, não era para a Amém. igreja estar assim, estarrecida, se arrebentando. Não, a gente cumpre os protocolos porque nós somos, temos obediência, nós temos que obedecer às autoridades, os protocolos, né, que existem aqui na Terra, nós temos que Sim, respeitar sim, e é correto isso. O próprio sim. Jesus, ele deixa bem claro que nós temos que viver de acordo com as autoridades aqui na Terra também. Então, isso inclui a Organização Mundial da Saúde, isso Mundial da inclui o Saúde. presidente, inclui o Poder Executivo, A Judiciário, igreja está Legislativo. a igreja tá aqui para dar exemplo de obediência, né, Lu? Sim, sim, para Não dar é de exemplo de covardia, obediência. mas de Não é de obediência, covardia, né? mas de obediência, né? Mas não é para a gente se dispersar por conta dessas Sim. coisas que sobrevêm. Eu estava meditando, sabe, Aldo? Eu falei assim, meu Deus do céu, se uma pandemia dispersou tanta gente,
da tua presença, o que seria se viesse uma perseguição para matar os cristãos? O que iria sobrar da igreja do Senhor? Quem é que está pronto para morrer por amor a Cristo? Rapaz, eu fiquei pensando, fui pensar na morte dos mártires da antiguidade aí. Eu falei, meu pai, a igreja contemporânea é a geração Nutella. Quando disser eu vou te serrar o meio, igual encerrou Isaías, meu pai, já diz logo, não, eu vou servir Buda. Eu vou servir... Eu falei para Samuel aqui, eu digo, amor, eu não estou entendendo o face desses crentes, eu estou desesperada. Tem um monte de criança manhosa aqui, desesperada, morrendo de medo. Meu Deus, estão estranhando o quê? Se tudo isso é bíblico, é profecia se cumprindo, isso são só os sinais e o povo está desesperado. Não é a igreja que devia estar pronta? Não é a igreja que devia estar pronta, está desesperado por causa de quê? Meu Deus, aí começa cabelo. Aí começa um monte de palavra de desespero. É o face do desespero. Sabe? Eu digo, meu Deus, Samuel, eu não aguento mais. Cadê as palavras de esperança? Cadê os pastores pregando palavra de esperança, que é só profecia? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Não vi em nenhum momento ele ministrando palavra de morte, mas em muitos momentos ele nos instigou. Irmãos, vamos profetizar fôlego de vida, não é? Sim. E sempre nos trazendo uma palavra de esperança, porque eu creio que esse é o papel do obreiro e do crente da igreja aqui na Terra. Trazer palavra de esperança mesmo em tempos difíceis. E o que eu achei lindo também, todo esse tempo, é que ele encorajou o povo, né, a profetizar a bênção, mesmo no meio de uma peste assoladora. E, ao mesmo tempo, ele preparava o cristão para, se tivesse um encontro com Deus, estar preparado para poder ter esse encontro, né? Então, é isso, nós, como obreiros da casa do Senhor, temos que mostrar para a igreja que Deus ele está no controle de todas as coisas, mas a morte chega para todo mundo, independente de ser por meio de uma pandemia, por meio de um câncer, de uma bala perdida, de um acidente de carro. A morte chega para todo mundo. E essa semana ainda eu falava assim, Alda, né, com esse jeito assim, né, simpático que eu tenho de falar. Eu falava essa semana que a vida aqui na Terra tem prazo de validade, querido. Né? Pois você colocou mesmo o seu face. A vida aqui na Terra tem braço de validade, na eternidade não. Não é? Então, nós temos que saber que o meu dia da minha validade vai chegar, né? Que vai vencer esse prazo de validade e que eu preciso estar preparada para poder encarar a eternidade, que não tem prazo de validade, não. Lá é por tempo indeterminado. Com ou sem Deus. Pois é. Né? Pois é. Mas ainda tem esse problema. Sim. E aí, Alda, em se tratando dos obreiros do Senhor, ainda eu estava eu separei um versículo aqui para encorajar os obreiros, né? Sobre a provisão de Deus para os seus obreiros, para o seu povo na obra dele, quando está à frente da obra dele, né? Lá, quando Jesus diz assim, olha para as aves do céu, não era só para a igreja, né? Olha para as aves do céu, que não semeia, que não plantam, né? Que não colhem celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele diz, não tendes vós muito mais valor do que elas? Né? Às vezes os obreiros perdem a estribeira porque acham que Deus não vai preparar a provisão para o reino dele. Eu falo, gente, Deus ele é dono da obra dele, a gente é apenas servo dele, mas é ele quem sustenta, é ele quem provê. Sabe, Alda, e uma coisa que Deus falou fortemente ao meu coração nessa tarde foi o seguinte, que infelizmente na nossa igreja contemporânea, e aliás, isso é da antiga, né? Tem aquelas famílias tradicionais que estão ali há muitos anos na igreja, que quando acontece um problema dentro da igreja, os outros não têm coragem de falar não, mas eu tenho, né? Quando acontece um problema dentro da igreja, tem um problema dentro da igreja, eles falam assim, ó, se não resolver desse jeito, eu saio com a minha família todinha da igreja, sabe? Mantém o
liderança como refém, porque a família tradicional que tem um dízimo alto, uma oferta alta, e a igreja depende daquele dinheiro para poder pagar as despesas da casa do Senhor, e às vezes os pastores, os obreiros da casa do Senhor ficam numa prova desgraçada por causa dessas famílias desconvertidas que estão dentro da igreja do Senhor, querendo, Satanás influenciando a mente deles, querendo usá-los para poder manter os pastores como refém deles e deixar a obra de Deus de qualquer jeito. Coloca Deus na frente. Lu, pasme você. Hoje nós estamos, não é, sendo pastoreados em zona de conforto, não é? Mas, enquanto nós pastoreávamos, uma das coisas que nós descobrimos é que a igreja, hoje em dia, não quer ser pastoreada. A igreja quer pastorear o pastor. Então, se o pastor não deixa eles fazer o que eles querem, esse pastor não presta. Ainda que ele esteja dando um crescimento na obra, ainda que ele esteja fazendo um trabalho maravilhoso com almas, que isso é o que de fato importa, ainda que ele esteja trazendo uma palavra maravilhosa que está alimentando a tua alma e a alma de outras pessoas, pessoas estão aceitando Jesus, mas isso não está bom. Porque não está bom porque eu não estou podendo fazer o que eu quero. Pastor aqui, ele não pode pastorear, ele tem que ser pastoreado. Certa feita, meu esposo teve que dizer, Deus não me chamou para ser pastoreado. Deus me chamou para pastorear, enquanto líder. Hoje nós estamos sendo pastoreados com muito prazer. Com muito prazer. Porque a gente precisa disso. O pastor também precisa ser pastoreado. Todo mundo tem um líder, não é assim? Todo mundo tem uma liderança. Ainda que não seja aqui na Terra, é o grande pastor, que é quem comanda a nossa vida. Ele é supremo, não é? Sim. Ele Alda, é... e você me fez lembrar de uma coisa. Aliás, o Espírito Santo me trouxe à memória uma experiência, eu vou contar, porque tem alguém aqui que está nos assistindo, ou que vai assistir, que vai precisar dessa experiência. Eu tenho certeza disso que eu vou falar aqui. Teve uma época, eu estava liderança intermediária. E como isso não é nenhum... como que eu vou dizer? Não é nenhuma surpresa que acontece problemas dentro de uma igreja, né? Aliás, a igreja é formada de famílias. E família tem problema. Eu lembro que eu passei por uma experiência de que eu precisava de uma quantia para quitar uma dívida naquele departamento que eu liderava. Certo. E algumas pessoas se levantou contra e falou que eu quero ver como é que ela vai conseguir essa quantia agora. Achou que eu estava querendo me aparecer quando eu fiz aquele compromisso. E o Senhor sabia que eu nunca trabalhei para poder me aparecer, para poder crescer, para poder ser mais do que ninguém. E eu chorei muito e eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz para me aparecer, mas eu estou com essa dívida. Eu fiz pela fé mesmo, porque nem trabalhar, eu não trabalhava não, filha, na vida secular, né? Você tem essa E aí eu quis abençoar os liderados, né? E o que aconteceu? A dívida ficou alta, eu dei a entrada e o restante Deus proverá para si o cordeiro, porque eu sou dessas que tenho fé assim, né? E aí o certo é que Deus viu que o povo da casa não iria me ajudar. Eu falei, o Senhor é dono da tua obra e o Senhor não precisa de pessoas do local para poder prover na tua obra. E na mesma semana, né, eu estou contando porque vai ter pastor aqui, vai ter líder aqui que vai precisar dessa experiência, ouvir eu contando essa experiência para saber que Deus é dono da obra dele. E aí eu passei por essa dificuldade por 2 dias, orando, chorando, clamando ao Senhor. Eu falei, como é que eu vou ter que pedir para o meu esposo para poder deixar de quitar as dívidas de dentro da minha casa, com os meus filhos, para poder quitar essa dívida, Senhor? E aí, com 3 dias, a moça que administrava a parte financeira daquele departamento ligou para mim e falou, irmã, você está sentada? Eu falei, não. Ela falou assim, então senta para poder eu te dar notícia. Eu falei, não, filha, eu já passei 2 noites de oração, pode mandar a notícia que você quiser, que eu, sabe? E aí ela falou assim, pasme você, Deus levantou alguém de um outro ministério. Essa pessoa tinha
um processo na justiça que era de uma quantidade alta, e Deus deu vitória para ela, e ela separou o dízimo desse processo que Deus deu, a causa ganha para ela, e para poder entregar na igreja dela. E quando ela foi orar na madrugada, nessa madrugada, o Espírito Santo falou para ela assim: não é para entregar de dízimo aonde você congrega, você vai colocar no envelope, vai levar lá onde ela congrega, né? Falou o nome, eu não vou citar aqui por questão de ética. Você vai em tal ministério, vai procurar a administradora financeira de tal departamento dessa igreja e vai entregar essa quantia, porque a minha filha está precisando dessa quantia. Então, assim, Deus, ele nos levanta para a obra dele, mas ele se encarrega de prover, de sustentar. Ele não precisa ele conta conosco, mas ele não precisa exclusivamente da gente. No dia que a pastora Luciete negar de fazer algo na obra de Deus, fique tranquila, querida, porque Deus levanta, glória a Deus, Deus levanta a prostituta, Deus levanta o ladrão, Deus levanta o homicida e coloca, sabe, como diz o bispo, passa pelo chuveiro da graça e levanta para ser o maior dizimista na casa do Senhor, para pagar o aluguel só com o dízimo sozinho, sabe? Então, a liderança do Senhor não pode se prender, se deixar ser refém de pessoas que às vezes é enviada por Satanás para poder influenciar ali e manter, sabe, obreiros debaixo da escravidão do Satanás ali. Não, Deus, ele é responsável pela obra dele, e a única coisa que ele quer é que a gente descanse no Senhor, mas não descansa assim, numa rede, sabe? Eu quero trabalhar para o meu Senhor com água de coco e um canudo dele tomando, não. Descansa de joelho, clamando a Deus, porque Deus responde quando a pastora Luciete não levantar para ajudar o pastor Alex, Deus vai levantar nem que seja da China, dos Estados Unidos, Deus vai levantar de Mato Grosso, de Minas Gerais, Deus vai levantar da Bolívia, de onde ele quiser, porque ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, e ele levanta o que ele quiser, e ele sabe onde é o endereço da gente, ele sabe o número do telefone. Alda, Deus, você acredita que Deus já me deu nome de pessoa do Rio de Janeiro no Facebook, falou, procura nessa página, esse perfil, e entre em contato com ele. E entre em contato com essa pessoa, porque eu vou dar livramento de morte para ela. Ela está pensando em fazer isso, isso, isso e isso, e ela está a ponto de fazer uma besteira. E eu fui lá, procurei, encontrei a pessoa com o sobrenome que Deus me deu, entreguei o que Deus mandou através de um message, né? Deixei lá todo o recado de Deus lá e até hoje, sabe? Depois eu vi essa pessoa comentando com um amigo dele, que estava pensando em fazer besteira. Mas o Deus que habita em mim, que habita em você, é o mesmo Deus que cuida desse que estava lá no Rio de Janeiro, a ponto de fazer uma besteira e deixar uma família toda sem um pai de família. Né? Então, o nosso Deus é desses, que cuida, sabe, desde os mínimos até o maior. Sabe, na obra de Deus, não precisa obreiro nenhum se descabelar pela provisão, não. Porque Jesus veio aqui dizendo, se eu cuido das aves que não pregam o evangelho, que não ensina a minha palavra, que não profetiza, que não vai no meio das trevas buscar a ovelha, se eu cuido deles, né? Se eu cuido do lírio, né? Que ele faz até uma comparação que nem Salomão, no auge do seu luxo, da sua riqueza, ele se vestiu tão belo como os lírios do campo, né? Se Deus, e Deus está falando contigo através dessa palavra. Glória a Deus. Então, se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida das aves do céu, por que ele não cuidaria da gente? Porque ele deixaria faltar. Né? Então, ele tem muito mais... A gente é a coroa da criação dele, meu Deus do céu. Então, não era para a gente andar se descabelando, não? Preocupado com o dia do amanhã? Será que Deus vai preparar isso para o meu filho? Vai preparar isso para a minha filha? Será que meu esposo vai conseguir chegar lá onde a gente pretende, onde a gente sonha, esse projeto que a gente tem? Antes de você projetar e de você sonhar, Deus já projetou e sonhou por você. Amém? Aleluia. Amém. Então é isso. E que oração, menina? Deixa eu ver que oração. Eita, Deus, já está dando 10 horas, Alda. Eu sou assim, né? Quando eu começo a falar da palavra de Deus, né? A gente marca para terra concluir esse... empolgação, Pia. Oi? Nós duas falando da palavra de Deus é empolgação.
passa a noite. Passa a noite. Então, nós vimos que nós precisamos ser ungidos por Deus. Também vou finalizar aqui, né? Ungidos Aleluia. por Deus. E por que é ungido com óleo, né? A gente teve até uma observação aqui. Você quer fazer essa observação para o povo que está nos assistindo? Sobre o óleo que é necessário nas máquinas, sabe? Para o negócio não travar, que assim como uma máquina precisa... Deixa eu ver aqui. É lá na parte de ungidos por Deus. Se não me engano, é o quinto, né? Nós vimos aí que uma observação que eu mandei para você, o óleo é necessário às máquinas, bem como em uma fechadura para que a mesma não enferruje, né? E existem obreiros enferrujados e secos por falta de óleo divino, né? E aí diz, as igrejas que não funcionam é por falta do toque do óleo celestial. O exemplo, um carro pode ter tudo que é bom, inclusive todos os acessórios, até mesmo uma bonita buzina, porém se não tem óleo no motor, querida, não pode andar. Se o fizer, o motor fundirá. Assim existem obreiros e também igrejas ficam assobiando, porém não resolve nada porque eles faltam unção. Essa palavra é forte, é pesada, mas é necessário a gente ouvir, né? Todo obreiro precisa ser cheio da unção da parte de Deus, buscar a graça da parte de Deus, para que não aconteça. E aí, né? E aí nós vimos... a gente lembra das virgens, né? A louca e a prudente. Não é? Se chegar aquele grande dia e não tiver com óleo, então vai ficar. Não é? É preciso ter buscado óleo e ter reserva, não é? O Samuel, ele costuma... O Samuel, você falando de carro, e o Samuel é assim, ele faz assim, eu vou fazer a troca do óleo, porque eu já fiz tem 6 meses, e tem prazo de validade. Tem obreiro que diz, eu fui ungido uma vez, ungido, sempre ungido, acabou. Óleo tem prazo de validade, depois de um tempo queimando, ele fica muito fluido, muito ralinho. Então, é preciso estar trocando o óleo. E como que o obreiro troca o óleo? Buscando sempre a presença do Senhor, se renovando, orando, buscando a palavra. Não é porque o óleo precisa ser trocado. Meu esposo, além de trocar o óleo, ele ainda pega uma garrafinha e deixa dentro do carro. Porque pode ser que queima e desce o nível. E obreiro bom não pode deixar descer o nível, Lu. O nível tem que estar sempre lá em cima, no limite. E aí, Alda, lembrando, a gente dando um pulinho lá no tabernáculo, a gente vê que os sacerdotes, eles só desmontavam o castiçal para tirar os borrões e as cinzas, mas encaixava tudo de novo e azeite na lamparina de novo. E azeite na lamparina de novo, Pois é, porque castiçal não pode ficar apagado, tem que andar aceso para poder iluminar no meio das trevas. Aleluia! Glória Aleluia, a Deus. É mesmo E obreiro e assim. igreja precisa andar com as lamparinas acesas, com castiçal cheio de azeite, para poder brilhar no meio das trevas. Se esse pode baixar o nível, daqui a pouco começa a fumaçar todo, o negócio começa a ficar feio. E você já viu aqueles carros que queimam o óleo, e aí quando dá aquela acelerada, é uma rajada de fumaça que todo mundo fica se acabando? Assim é o obreiro que está com o óleo queimado, quando ele abre a boca, é só fumaça que sai, né? Mata todo mundo esturrica, tossindo. Então, pois é só fumaça, não tem combustível firme. Sim, e como você mesmo antecipou aqui, Alda, o diferencial entre as 5 prudentes e as levianas é que todas elas eram virgens, mas o diferencial estava na reserva. Uma buscava só por um momento, sabe? Vou buscar porque eu estou precisando de uma porta de emprego, querida. Mas daí Deus abre a porta e esquece de buscar. Né? Então, a virgem prudente, ela busca para o momento de Deus abrir a porta, mas ela continua buscando para ter reserva, né? Porque nem sempre, a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, se a Bíblia diz isso, é porque vai ter momento que a gente não vai poder buscar, né? Vai ter momento que a gente não vai, né? E invocar enquanto ele está perto. Aleluia. Você vê, Lu, né? Para elevo da fé das pessoas, não, eu vou buscar óleo na quantidade suficiente. Busca reserva, porque uma hora você não vai conseguir buscar e vai
precisar da sua reserva. E houve um tempo que eu tinha tempo para jejuar muito, para ler muito, para orar muito, andava de joelho. Eu tinha até, olha, eu era daquelas irmãs que tinha um calil no joelho. Parecia dromedário. Depois que a gente tem família, não é? Então, a gente passa a cuidar das coisas de Deus e da família. Então, a gente tem que se dividir, não é? Então, eu busquei muito. E, para você ter ideia, nós passamos por um processo e quando nós chegamos na igreja, na nossa igreja, e eu digo, eu preciso me alimentar, eu preciso só adorar, vou ficar aqui só no meu cantinho. Aí Deus usa um jovem de uma careca bonita, vem lá de trás, e lá do fundo da igreja, e eu sentado do lado da minha amiga Luciete no banco da frente. Inventaram de colocar um banco na frente, né? Então, aquele jovem pastor, ele coloca a mão muito respeitosamente no meu ombro, que eu não vejo problema nenhum, viu, Lu? Se Deus mandar eu abraçar, eu vou abraçar, para a pessoa sentir o Espírito Abraço Santo. cura. E Deus, isso. E ele colocou aquela mão e segurou meu ombro, que eu senti força na minha alma, Lu. E ele disse assim, olha, eu te conheço. No tempo que tu podia buscar muito, tu buscou muito, e hoje tu está vivendo de reserva. E eu estou te sustentando de reserva. Hoje ele não está mais conosco, né, o pastor Denis, mas eu sei que Deus está usando ele tremendamente lá em Fortaleza, que ele está. É em Fortaleza? Paraíba, sim. Paraíba. E eu sei que Deus continua usando ele lá na Paraíba. Abraço para o pastor Denis e para a família dele. E Deus falou, um dia tu buscou muito, e eu tô vendo como que tu tá agora. Não te preocupa, porque tu tá vivendo de reserva. E a gente precisa, o obreiro, ele precisa ter reserva, viu, Lu? Para o momento mau. E a gente precisa de reserva, até porque precisa transbordar para outras vidas, né, Alda? Aleluias, é mesmo, Lu. Transbordar para outras vidas. Agora que eu tô lembrando de tomar água, olha o tamanho do caneco que eu trouxe. Parece que eu estava indo pro deserto. Eu trouxe minha canequinha aqui, meu xicrão. Aí meu esposo, é assim, quando eu preciso segurar a mala dele, eu seguro e servir água. Eu viro a menina da água, né? Que eu não vejo problema em servir água. Aí, quando ele pode, ele também me serve água. Aí ele vira o menino da água, né? Então é isso, Alda. Se você estiver disposta, a semana que vem a gente conclui esse estudo, né? Aleluia. A gente conclui no próximo sábado, porque a gente não saiu do quinto slide, né? Ave, Lu, você viu? Eu não falo muito, Lu. Mas eu não falo muito. Pareço o homem da cobra. Lu, a gente então tem que marcar uma vigília, nós duas, falando da palavra, porque só assim para a gente cansecar essa goela nossa, né, filho? Porque assunto vai chamando assunto e a gente se empolga. E com a palavra de Deus tem que ser com empolgação. Verdade. Então é isso, minha amada. Nós vamos nos despedir do nosso povo que está aqui conosco, né? E quero te agradecer pela tua presença. Imagina. E dizer que é sempre uma honra ter você como amiga, como irmã em Cristo, como amiga de ministério, como Aleluia. Aquela que levanta o bracinho de vez em quando, igual a Arão e Ur. Né? A gente sempre precisa a recíproca é verdadeira. Você sabe momentos. Que eu te amo. Obrigada pela oportunidade. Eu quero te agradecer por esses momentos que você se disponibilizou para poder estar aqui, a gente conversando um pouco, palestrando um pouco, se alegrando um pouco, né? Que a gente se alegra também com a presença do Espírito Santo. É verdade. E dizer que é sempre uma honra, e sábado que vem a gente se junta de novo para poder concluir esse estudo, tá bom? E eu quero deixar aqui um beijo no coração de cada um que está assistindo, daqueles que ainda irão assistir também, né? Dá um abraço no Sam, no Abner, nas duas pequenas, né? Irmã Alda Neuza, dá paz para ela. E
Amanhã é domingo, estamos lá para glorificar e exaltar o nome do Senhor no culto. Aleluia. E é isso. Um beijo no coração seu e de todos que estão aqui, daqueles Beijo que no ainda irão coração. assistir. Tá bom? Deus abençoe Beijo. vocês. Beijo. Deus abençoe a vida de todos.